falar agora com o Juliano. Juliano, lá em Brasília pegou fogo o negócio lá em Brasília. Bom, o Juliano ele deu uma saidinha. Deixa eu então dar uma voltada. Deixa eu ver agora se está tudo certinho. Juliano, você está me ouvindo, Juliano? Tá tudo certinho aí? Tá, beleza, tranquilo. O negócio em Brasília pegou fogo, não vi nada de diferente, porque o que acontece é que deu para perceber, né, que teve uma movimentação muito grande, dando um recado aí para o presidente Lula, que a direita estaria esperta, mas acredito que houve um rompimento, né, dessas defesa da esquerda, da direita, né, que não está tão unida assim, infelizmente. E ontem tivemos aí, o Marinho acabou perdendo a eleição lá no Senado, que seria muito importante se ele vencesse essas eleições. Qual que é a sua opinião sobre tudo isso aí? Pode trazer para a gente o que aconteceu ontem, Juliano? Bom dia, amigo. Bom dia Pedro, bom dia a todos que estão ligados aí no Café com Bala. Tem até uma imagem aí de protesto dos deputados de direita pedindo fora ontem no Congresso Nacional, antes da votação aí para a presidência da Câmara. Os deputados, como você disse, deputados de direita colocaram um adesivo nas costas dizendo fora Lula. Chegou a hora do fora Lula, né? Já tivemos fora Temer, 2016, tivemos aí o fora Bolsonaro em 2019, a questão da pandemia, queriam tirar o Bolsonaro a todo custo. Nós tivemos também o fora FHC em 1998, quando o Tarso Genro, mal o Fernando Henrique assumiu o segundo mandato em 98, Tarso Genro já foi criando o movimento do fora FHC. Então agora chegou a vez do fora Lula, né? O fora Lula pela segunda vez, porque tivemos o fora Lula em 2007, né? Inclusive sob o comando do João Dória em São Paulo, comandou para tirar o Lula da presidência. E agora eles estão pedindo fora Lula. É um sinal de que os deputados lá no Congresso vão para esse governo. E trazendo a relação aos resultados, né, para a presidência do Senado, na Câmara já era previsto a reeleição do Arthur Lira com folga. O Arthur Lira, progressista, lá do Partido Progressista de Alagoas, recebeu uma votação histórica, inclusive, Pedro Barro. Ele recebeu 464 votos, recorde. Ele bateu, inclusive, a votação do João Paulo Cunha, do PT, que foi eleito presidente da Câmara em 2003, que fez aí um pouco menos, fez 434 votos. Arthur Lira venceu dois concorrentes que não representaram nada contra ele. O Marcelo Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, do Partido Novo, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, foram os concorrentes de Arthur Lira. Os dois juntos não alcançaram 50 votos. Então isso mostra a negociação de Arthur Lira nos bastidores do Congresso Nacional. O Lira conseguiu o apoio do PT e do PL. Tinham deputados da direita e da esquerda que estavam apoiando Arthur Lira, além do presidente Lula. Então, quer dizer, é a primeira vez também na história que um deputado federal se reelege presidente da Câmara com o apoio da situação e da oposição. Isso nunca tinha acontecido antes na história da política brasileira. E aí, eu relembro um fato importante. O Lula e o PT nunca foram bem nas disputas às presidências da Câmara e do Senado. Eles sempre patinaram, porque apresentaram candidatos fracos. Tanto é que em 2003 o Lula chegava ao poder como presidente, foi eleito pela primeira vez presidente do Brasil com 61% dos votos, e nesse ano, em especial, eles foram bem para eleger o Paulo Cunha, do PT de São Paulo, presidente da Câmara, com uma votação que até então era histórica, que foi ultrapassada por Arthur Lira. João Paulo Cunha teve 434 votos, foi na onda Lula, que o Lula chegava como novidade na presidência, com muita popularidade. O João Paulo Cunha surfou nessa popularidade do Lula e conseguiu se eleger presidente da Câmara. Foi nessa única vez que o PT se deu bem
elegendo um presidente do Partido dos Trabalhadores para a Câmara Federal. Aí depois eles sofreram em 2005, porque em 2005 o Severino Cavalcante, que é do PP de Pernambuco, ele venceu para a presidência da Câmara e ele fazia oposição ao Lula. No segundo mandato do Lula, era o ano do mensalão, era um ano de muitos problemas dentro do PT. Naquela época foram 2 candidatos do PT que disputaram a presidência da Câmara em 2005. Os 2 perderam para o Severino Cavalcante. O Luiz Eduardo Greenhalgh, de São Paulo, do PT de São Paulo, é o candidato do Lula. Foi muito mal. Era um deputado do baixo clero no Congresso Nacional, não conseguiu uma boa votação. E o Arthur Vigílio Guimarães, que também era do PT, também resolveu disputar a eleição para a presidência da Câmara, numa disputa avulsa, sem o apoio do Lula. Então nós tivemos 2 candidatos do PT para a presidência da Câmara na eleição de 2005, para a presidência lá da Câmara Federal. E o Severino Cavalcante fazia oposição ao Lula, como eu disse, obteve 300 votos, a maioria, e venceu, e deu trabalho para o Lula. E a outra vez que o PT se deu bem na presidência da Câmara, numa eleição para presidencial da Câmara, foi em 2011 com a eleição do Marco Maia, que era apoiado pela Dilma. Aí a Dilma já estava na presidência. O deputado federal Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, conseguiu 375 votos, se elegeu presidente da Câmara com 73% dos votos, com apoio de 21 partidos políticos. E o Arthur Lira se superou. Em 2021, o Lira foi eleito com 302 votos, com apoio do Bolsonaro. Agora, novamente, ele conseguiu apoio do presidente, só que do Lula, e superou-se, fez uma votação histórica de 464 votos, com apoio da maioria do Congresso Nacional. Só que o Arthur Lira tem um histórico de corrupção, para quem não sabe ou não se lembra. O pai dele, o Benedito Lira, que já foi deputado federal no governo Fernando Henrique Cardoso, fazia oposição ao Fernando Henrique Cardoso, teve seus bens bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal por decisão do então ministro Teori Zavascki em 2016, aquele que morreu num acidente de avião. O pedido de bloqueio foi feito na época pelo Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, e o Benedito, e o responsável por todo esse esquema de corrupção era o Benedito Lira, que foi investigado na Lava Jato, pai do Arthur Lira. Então eles já têm um histórico de corrupção na família. E agora fica a pergunta, Pedro, será que ele vai agir em benefício da população nesse segundo mandato como presidente da Câmara? Porque por lá, pela Câmara, é que ele pode passar projetos importantes para a população ou pode engavetar. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer na Câmara. Mas o Arthur Lira se deu bem novamente. No Senado, surpresa, muitos achavam que o Rogério Marinho, se eleito, ia derrubar o Rodrigo Pacheco. É o senador de direita, apoiado pela ala bolsonarista no Senado Federal. A bancada teria a maior bancada a seu favor, porque o PL elegeu a maior bancada ano passado para o Senado Federal. São 13 senadores do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, mas o Rodrigo Pacheco conseguiu se reeleger. Agora é o seguinte, para senadores de oposição ao Pacheco dentro do Senado, incluindo 3 senadores do próprio partido, do mesmo partido do Rodrigo Pacheco, eles estão falando sobre as conveniências que o Rodrigo Pacheco está visando e logo, logo ele vai rifar o Lula. Ele está sendo um traidor, Judas, dentro do Senado. Eles dizem que ele aceitou o apoio de Lula para ganhar, para se reeleger. E logo depois, lá na sequência, ele vai dar um jeito de prejudicar o Lula. Vamos ver. Ele foi eleito também pelo presidente Bolsonaro, para quem não lembra, o Arthur Lira, no início, lá em 2021. E o que aconteceu? Ele acelerou a barra de vetos do presidente Bolsonaro, prejudicou o governo federal e obedeceu ordens do Supremo Tribunal Federal para a instalação da CPI da Covid, sem o mínimo de consenso democrático entre os senadores. E ele tem essa fama de traidor mesmo. O Rodrigo Pacheco tem a fama de Judas. Lá em 2017, também ele traiu Michel Temer, que era presidente.
ele designou o deputado federal Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, o único inimigo do ex-presidente para ser ator daquelas denúncias de impeachment que eram pretendidas pelos deputados federais contra encabeçado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Na época, Rodrigo Pacheco era presidente da CCJ deputado federal. E ele tentou prejudicar Michel Temer, que também dava um total apoio para ele na época. Então ele é traidor mesmo. Então o Rodrigo Pacheco está no partido do PSD, partido do PSD de Minas Gerais, né? Então foi reeleito com 49 votos para a presidência do Senado. Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, candidato da extrema-direita, recebeu 32 votos. Pacheco se posiciona como governista, mas parlamentares, então, o criticam por apenar diante da servidão dele no Tribunal Federal. Ele é um candidato do Supremo Tribunal Federal, do Senado. Ele é um senador que atende às demandas do ativismo judiciário. E isso me faz lembrar que o PT também teve dificuldades para emplacar um presidente ao Senado. Isso aconteceu em 2005, como perdeu a cadeira para o Renan Calheiros, do PMDB, que teve uma votação histórica de 72 votos favoráveis para se eleger presidente do Senado. Em 2007, o senador Tião Viana, do PT do Acre, assumiu a presidência do Senado com um mandato tampão no lugar de Renan Calheiros. Renan Calheiros que pediu o afastamento do cargo de presidente do Senado, após pressão e acusações de corrupção. Na época, Renan Calheiros foi acusado de participar de licitações públicas e cometer fraudes fiscais e de manter empresas de comunicação no seu estado, lá em Natal, o estado natal de Renan Calheiros, em Alagoas, por meio de laranja. Aí tem a presidência do Senado, o Tião Viana, do PT assumiu em seu lugar, porque era o primeiro vice-presidente da mesa executiva. Foi a única vez que o PT governou, tem um representante na presidência do Senado, viu, Pedro Bala? Então, o PT não tem um histórico muito bom em comandar as casas, tanto a Câmara Federal quanto o Senado Federal. Eles ficam na mão de aliados políticos. Eles não têm força para colocar um deputado, um senador do PT na mesa executiva, tanto da Câmara quanto no Senado. Agora, a pressão vai ser grande, né, porque os dois que estão lá, que foram reeleitos, não fizeram muita coisa no primeiro mandato. A gente sabe que provavelmente não vão fazer muita coisa também no segundo mandato. Então agora é só mesmo a população tentar cobrar mais, e não pode mais nem ir para as ruas, senão vai preso. Então o país ficou algemado, ficou travado, viu, Pedro Bala? Até a gente observa aqui que falta um histórico do PT para presidir ali, mas eu vou te falar uma coisa, viu, Juliano? O PT ele tem uma facilidade de repente, negociar com o pessoal ali. Eu lembro do mensalão, de outras situações ali, tudo para comandar. O Congresso, né? Compra os deputados lá atrás, aí, quando saiu o processo do mensalão. Só que, infelizmente, eu já deixei de acreditar na verdadeira justiça, né? Porque hoje é tudo partidário, né? Os ministros do STF lá, estão ligados aí ao Partido dos Trabalhadores. Teve informações ontem, eu estava acompanhando, que inclusive ministros ligavam para o Arthur Lira, para senadores, pressionando os senadores a eleger aí os presidentes das casas aí que fossem alinhados aos projetos deles. Sinceramente, Juliano, não vejo muita esperança das coisas mudarem. Uma coisa que você me falou que me chamou a atenção, que talvez, até quero te parabenizar pelos seus comentários, porque quando você faz os seus comentários ou lá no Augusto Canário, ou com o Arivaldir, em outros veículos onde que você participa, você faz todo um estudo antes para poder estar comentando e traz um histórico, né, de um passado. Eu acho que isso é muito legal. Quando você falou ali que o presidente do Congresso ele tem um histórico de traição,
eu sinceramente eu vou torcer para que ele traia realmente aí o Nove Dedos lá e ele venha com pautas voltado à população brasileira. Eu não ligo muito para essa questão da esquerda, da direita, porque não é que eu seja centro, mas eu acho que tem que ser governado para a população. Tem pautas aí que eu não aceito em hipótese nenhuma, mas eu acho que tem que ser feito para a população beneficiar o todo. Eu espero que você esteja correto na questão aí da traição dele e ele realmente coloque a mão na consciência, né? E trabalhe aí para a população brasileira, viu, Juliano?